Boa noite, Marcela. Você poderia falar um pouco sobre o significado de força para o 100? Na lição 94, diz que força é impecabilidade. Estou um pouco confusa. Tá bom. Então, a nossa mente conectada com o ego, ela está invertida, tá? O que a gente chama de força no mundo não é força, entende? Essa associação que a gente faz com o ego, né, e tudo que tem a ver com a associação com o ego, que as pessoas chamam de força, não é força, tá? O que um curso de milagres chama de força é justamente o oposto, é a ausência de defesa. E aí você me pergunta, como assim? Né? Como é que força pode ser ausência de defesas, né? Tem um vídeo que circula muito por aí, que eu acho que é um exemplo ótimo, né? Que o professor Hélio Couto fala, né? Que ele dá o exemplo lá. Ele fala que ninguém desmonta um desperto. É sobre essa força que ele está falando, né? Quando a gente limpa, né, tudo aquilo que a gente vem se identificando, que a gente também pode chamar de ego, a gente vai tirando isso, esse apego que a gente tem a essas ideias falsas que a gente tem a nosso próprio respeito da mente. Quanto mais a gente limpa isso, quanto mais a gente se conecta com a verdade que está dentro da nossa mente, mais forte a gente se torna. Por quê? Porque o mundo não tem poder sobre nós mais, entendeu? Quanto menos significado você dá para tudo que chega na sua vida no sentido de reação, né? Sofrer com aquilo que chegou para você, achando que é bom, que é mal, que é feio, que é bonito, né? Que é mais, que é menos. Quando você deixa de reagir porque você começou a se conectar com a fonte que está dentro de você e entendeu que a sua alegria, que o seu bem-estar só depende disso, só pode ser encontrado em conexão com a fonte, você se torna forte, tá? Essa é a verdadeira força. Então, ninguém desmonta um desperto por causa da sua força. E qual é a força? Voltando à imagem lá da crucificação, à história, né, ao momento da crucificação. Aquele foi um exemplo máximo de força, de uma pessoa que passou pela pior situação e não reagiu. E aí você me pergunta, então tá, então vou ter que ser uma pessoa passiva, né? Não vou tomar atitude nenhuma, vou deixar as pessoas me baterem, né? Me roubarem, sei lá o quê. Não, não é isso, gente. A questão não é no que acontece no físico, e sim o que acontece na sua mente, ok? Ninguém desmonta um desperto, né? Então, o cara pega, vai lá para a guerra, fortão, né? Gigante, tem lá 1,90, 2 metros de altura, forte, né? Aqueles musculosos. Ah, eu sou incrível, eu vou defender o meu país. E chega lá e começa a atirar, e de repente ele toma vários tiros e um acerta na veia do pescoço. E começa a jorrar o sangue, e ele cai no chão, ele sabe que ele vai morrer. O que que ele faz? Ele fica em posição fetal e ele só repete: mamãe, 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 mamãe. Esse é um exemplo clássico, né, de uma pessoa que na verdade tinha ali uma máscara de ego, né, que é essa força falsa, que é essa força do ego. Mas na verdade existia uma vitimização ali, né? Quando ele entra em contato com algo que ele sente medo, que é a iminência da morte, aí essa máscara cai, porque não era verdade, entendeu? Então, a força é isso, a força é você estar numa estabilidade emocional tão grande que nada que aconteça no mundo te desestrutura. Essa é a verdadeira força, tá? Mas para isso é a gente fazer todo o trabalho que nós fazemos, que eu também faço comigo, né? E que é muito importante para que a gente acesse essa força, tá? Outro exemplo clássico dessa força é a morte de Sócrates, né? É um exemplo de um momento de muita força, né? O Sócrates foi condenado,
né, a tomar cicuta porque ele não se dobrou, né, ao pessoal daquela época que queria que ele servisse ao Estado, né, na Grécia, falasse em prol do Estado. Achavam que ele estava subvertendo a mente dos jovens, porque ele começou a falar a verdade, enquanto naquela época os sofistas, né, que eram o pessoal que falava nas praças, servia ao governo, né, servia as leis, no sentido de a gente falar a verdade até a metade, entendeu? Eles eram os políticos da época. A gente fala a verdade até a página 2, mas tem uma agenda aqui por trás que a gente tem que cumprir, e a gente vai mentir também, porque a gente tem que convencer as pessoas daquilo que esse pessoal, que esse poder aqui que está acima de nós quer. E Sócrates chegou lá completamente dissociado de qualquer tipo de poder, né? Qualquer vínculo com absolutamente nada, e começou a falar a verdade, entendeu? E os jovens começaram a sentar na praça e ouvir, e apaixonados, um dele, inclusive, era o Platão, né, que veio a escrever as coisas sobre a vida de Sócrates, porque Sócrates, inclusive, era analfabeto, né? Tudo que tem escrito sobre Sócrates foi Platão que escreveu. Os diálogos, inclusive, de Sócrates foi Platão que escreveu. E como ele se negou, né, ele foi preso e ele se negou a fazer a vontade dos governantes da época, né, e falar em favor dos governantes, porque ele ia ter que começar a mentir, ele foi condenado à morte, tomando cicuta. No momento da morte, onde ele foi condenado, ele teve que tomar, todos os alunos dele estavam lá, a mulher dele, a Xantipa, estava lá também, né? Todo mundo muito triste, né? Passando muito mal com a história dele morrer, apaixonados por ele, né? Sofrendo muito. Imagina, um grande mestre indo embora do mundo naquele momento, era uma perda irreparável, né? E ele se manteve nesse momento da morte dele, que ele começou a tomar o veneno, sem, sem se perturbar, né? Ele continuou absolutamente sereno, como ele sempre foi. E ele começou a tomar a cicuta, e o amor dele, né, o nível de consciência dele era tão grande, que a única preocupação, que não é uma preocupação, mas a única coisa que importava ali era a aula que ele estava dando. Então ele tomou a cicuta e ele começou a narrar para os discípulos dele na época, né? O meu pé, eu não estou mais sentindo os meus pés, mas o que eu sou continua intacto. E aí ele foi narrando, né? E o pessoal atento àquilo, e ele fez tudo isso, na verdade, né? A gente entendendo que a mente de um ser desse para tirar o medo das pessoas, né? E aí ele foi falando, ó, agora eu não estou sentindo as minhas pernas, mas está tudo bem, porque o que eu sou continua intacto. E ele foi narrando cada passo, né, e tranquilizando as pessoas que o amavam, né, o tempo inteiro, até ele realmente perder a consciência e morrer. Isso também é um clássico exemplo de força, tá? O que é a força? Isso é força, tá? É uma pessoa que não se vitimiza, ela não se rende ao mundo, ela não se rende ao ego, entende? Porque ela sabe que o que ela é eterno, que o que ela está além do tempo, né? E ninguém consegue destruir. Foi por isso que Jesus ressuscitou, né? Porque ele sabia disso, né? Ok, destrói o meu corpo. 3 dias depois, estarei aqui de novo, né? Vou aparecer, vou pegar outro corpo, vou aparecer, tá tudo bem, entendeu? Ele brincava com isso, né? Porque tá tão além, a consciência desse ser tá tão além, né? Que ele usa a matéria do jeito que ele quer, entendeu? Tá além das leis da física, porque ele compreende essa força, tá? Então, força é impecabilidade, porque você, em essência, conectado com essa força, você está livre da culpa.
porque nunca aconteceu nada, entende? Um Curso em Milagres explica que o perdão completo é aceitar que você está em Deus agora perfeito, imutável. Deus nunca reconheceu o mundo que você inventou, a parte dele. Deus nunca reconheceu o universo que você inventou, a parte dele. Você sempre foi amor e sempre será. Deus não reconhece dualidade. Deus só reconhece o que é igual a si mesmo, que é o quê? Amor, ok? Então, é nesse sentido que a força é a impecabilidade, porque você não pode pecar. Você, o Filho de Deus, unido a Deus, que é o que você é de verdade, né? Você está caminhando para a consciência disso por meio desse estudo, mas é isso que você é de verdade, né? O Filho de Deus imutável e eterno, que nunca fez absolutamente nada de errado, porque nada pode ser feito à parte da fonte. E a única coisa que você pode fazer com a fonte é expandir o amor. Pronto. Esse mundo nunca existiu exatamente por causa disso. É por isso que um Curso em Milagres fala que Deus não criou o mundo. Porque nada existe à parte de Deus e Deus não cria nada que seja separado ou diferente de si mesmo. O que Deus é? Amor, vida, eternidade. É tudo em um, junto. Não existe dois, não existe imagem em Deus, ok? É isso que nós somos também, em Deus.